Em uma bela casa que ficava em meio a um bosque sombrio, vivia um barão, um homem rico, viúvo, e suas 3 filhas, Dronha, Catina e Leila. Dronha, a filha mais velha, era tão feia que provocava arrepios em qualquer um que pousasse os olhos sobre ela. Seus dentes pontiagudos, todos eles, pareciam com os de uma hiena. Mas quando ela falava, sua voz, suas palavras eram tão carregadas de ódio, de maldade, de deboche, de inveja, que ela provocava verdadeira aversão em qualquer um daquele reino. Sua irmã Catina era tão feia como ela, embora não tivesse os dentes pontiagudos e não fosse má, mas era muito tola, também provocando distância a todas as pessoas. O barão era um homem muito preocupado, porque, além disso, e de viver um verdadeiro inferno com aquelas 2 dentro de casa, sua filha mais nova, Leila, ao contrário das outras, era dotada de extraordinária beleza. Seu coração parecia caber todo o amor que pudesse haver nesta terra, sempre gentil, sempre amorosa, sempre delicada. Parecia um imã a atrair todas as pessoas daquele reino, sobretudo os homens solteiros, que disputavam o casamento com ela. De modos que o barão decidiu que Leila só se casaria depois que as outras 2 conseguissem um marido, coisa que não acontecia de modo algum. Nem mesmo um convite para uma dança em um baile ao longo de toda a vida, nenhuma delas tinha tido. A tal ponto que Dronha pediu ao pai que proibisse Leila de ir aos bailes, de ir às festas, de ir aos encontros sociais para ver se sobrava alguma coisa para ela. E mesmo assim, todo aquele esforço consentido por Leila e pelo pai foi em vão. Elas não conseguiam sequer trocar 2 palavras com homem algum. E o tempo foi passando. Até que um dia, Drona dirigiu-se à sua irmã Catina, dizendo: temos que acabar com a vida da Leila. Enquanto ela estiver entre nós, não conseguiremos nada, minha irmã. E Catina, que não era má, disse: que isso, Dronha? Leila é nossa irmã, não podemos matá-la. Tire isso da sua cabeça. Dronha teve ódio de Catina, mas aquela ideia, ao invés de ir embora, ficou gigante. E resolveu agir por conta própria. No dia seguinte, chamou Leila para fazer um passeio pelo bosque. E Leila aceitou com muita alegria, afinal ela adorava andar por entre as árvores. Mas Leila foi andando ao lado de sua irmã até que chegaram diante de um grande abismo, um lugar onde Leila nunca tinha ido, e ela falou: ah, que horror esse abismo! Dá até pavor de pensar em alguém caindo aqui. E Dronha lhe disse: então, por que você não experimenta esse pavor por você mesma? Me empurrou, irmã. Leila deu um grito, mas na queda ela se agarrou a um galho de um zimbro e gritou: minha irmã, não faça isso comigo, por favor, me salve, me tire daqui, por favor. E Dronha, mais transtornada do que nunca, pegou um pedaço de pau e falou: farei isso agora mesmo, com todo prazer, e bateu no galho, que se rompeu. E Leila caiu no abismo, até que a irmã já não podia ver sequer uma fumaça ou uma sombra sobre ela. Dronha voltou para casa. E no dia seguinte, logo de manhã, o barão deu falta por Leila. Perguntou por ela, mas ninguém sabia. Então, ele mesmo e todos aqueles homens, seus funcionários, começaram a procurar por Leila, porém, sem chegar próximos.
ao abismo. E assim, aquela casa ficou mergulhada de uma tristeza sem fim. Um ano se passou e o corpo de Leila jazia agarrado àquele galho do zimbro que durante aquele período foi criando raiz em meio àquela terra fértil. E dali começou a crescer uma árvore. Cresceu até que a sua copa saiu sobre o abismo. Isso durou alguns anos. E nesta época em que parecia que o zimbro estava realmente cobrindo toda aquela planície ao lado daquele abismo, ela começou a receber diariamente a visita de Lavuta, um jovem pastor, muito pobre, mas muito rico de musicalidade. Sim, ele tinha um violino que parecia ser um violino mágico, pois quando ele tocava, embora o instrumento estivesse muito danificado, fosse muito velho, com cordas também bem velhas, todos amavam ouvir a sua música, principalmente as ovelhas que o acompanhavam. Pois foi numa tarde que Lavuta, depois de levar as ovelhas até a beira daquele abismo, debaixo da copa daquele zimbro, ele sentou-se para poder descansar. E foi então que, ao tomar o violino pela mão, o seu arco se rompeu. Lavuta colocou o violino no chão, pegou o arco e, neste momento, enquanto ele olhava o que fazer com o arco, o violino escorregou-se, caindo no abismo. Lavuta, de um salto, tentou pegar o instrumento em vão. Lavuta sentou-se e chorou, porque o seu violino, embora cheio de problemas, ele era tudo que possuía na sua vida, era o seu tesouro. E Lavuta chorou, chorou, chorou debaixo da copa daquele zimbro até adormecer. E ali, naquele lugar, dormindo, ele mergulhou num sono tão profundo que lhe trouxe um sonho. Era a melodia do seu violino que tocava. E ele ficava admirado, porque o seu violino com certeza estava estraçalhado, como podia tocar daquela maneira? E junto com aquela melodia, ele ouvia uma voz que lhe dizia: corte, corte o galho mais alto desta árvore, faça um novo violino para você e toque nele. E no sonho ele perguntava: como eu posso fazer isso? Quem é você? E ela, aquela voz que tocava junto com o som do seu violino dizia: eu sou aquela que foi empurrada neste abismo pela mulher dos dentes pontiagudos. Lavuta acordou, mas não deu importância àquele sonho. Depois voltou para casa e no seu quarto, à noite, dormindo novamente, ele teve um segundo sonho. Era o mesmo som do seu violino, com a mesma voz que desta vez dizia: Lavuta, quebre o seu violino e eu me casarei com você. E ele, no sonho, dizia: como vou quebrar um violino, pois se ele já está quebrado no fundo do abismo? Mas, naquele momento, ele despertou. E dessa vez ele resolveu seguir aquela voz que lhe dizia aquelas palavras no seu sonho. Foi até a árvore de zimbro, cortou-lhe um bom galho. E naquela manhã ele começou a trabalhar. E quando a noite chegou, ele já tinha um novo violino em suas mãos. Ele voltou rapidamente à sua casa e
quando ele foi experimentar o novo instrumento, o novo arco, não é que, como por encanto, o violino começou a tocar a mesma melodia que ele havia ouvido nos seus sonhos. E ele começou a escutar aquela voz novamente, dizendo as mesmas palavras, que ela estava no fundo do abismo, empurrada pela mulher de dentes pontiagudos. Lavuta chamou um amigo seu, que por coincidência trabalhava para o barão, e lhe contou tudo o que havia acontecido. E o violino começou a tocar também para aquele outro jovem. E o jovem disse: vamos imediatamente à casa do barão. A esposa dele era uma cigana, Lavuta. E essa música é uma música cigana. Eu conheço bem. Lavuta levou o violino até a casa do barão. Mas quando o barão pousou os olhos no rapaz, o violino, de uma forma encantada, começou a tocar sozinho, cantando aquela música. E o barão, sem saber que era o violino que estava tocando, começou a olhar para um lado, para o outro e dizer: é minha filha Leila, está aqui, cadê ela, cadê ela? E foi então que ele viu que era o violino. E ele sabia muito bem quem era a mulher dos dentes pontiagudos. Então ele não pensou duas vezes. Ele entendeu tudo o que havia acontecido com sua filha Leila e naquele momento ele expulsou Dronha e Catina de sua casa. Dronha pelo assassinato da sua filha. Catina, que embora não tivesse participado daquilo, permaneceu aqueles anos todos em silêncio, ainda que com certeza ela pudesse saber que Dronha já tramava pela morte da irmã. O rapaz abraçou aquele homem, voltou para sua casa. E então ele se lembrou do segundo sonho, aquele que dizia para ele quebrar o violino. Bom, se o primeiro sonho havia sido verdadeiro, ele se encheu de coragem, pegou o instrumento e jogou contra a mesa, despedaçando-o por completo. E naquele momento, Leila se fez presente diante dele. Ele ficou completamente maravilhado, mas ela já chegou agradecendo por ele ter trazido a ela de volta à vida. Ele contou a sua história, que sua mãe era uma cigana dotada de muita sabedoria e conhecedora dos mistérios do visível, do invisível, do que está em cima, do que está embaixo, da vida, da morte e de antes da vida. E que sua mãe era uma mulher belíssima, e quando conheceu o barão, ele ficou completamente apaixonado por ela. Ele a amava e se casou. Porém, neste casamento, ela foi enfeitiçada por um espírito ruim, que também a queria para ele, e que a amaldiçoou, dizendo que todos os filhos daquele casamento seriam feios e seriam ruins. E logo depois do nascimento de Catina, quando ela engravidou pela terceira vez, ela ajoelhou-se pedindo àquele espírito ruim que tirasse aquela maldição dela. E ele disse que sim, com a condição de que, assim que nascesse a terceira criança, ela morreria e viveria com ele para sempre. E foi assim. A mãe de Leila deu a sua própria vida para que Leila fosse tão bela, tão doce, assim como ela era. E ele, Lavuta, teria quebrado esse feitiço, uma vez que ele seria quebrado quando alguém com um coração puro pudesse oferecer aquilo que mais amava para o universo
E foi o que ele fez. Afinal de contas, o violino era tudo que ele possuía e ele quebrou o violino dele para poder ter Leila de volta. O rapaz ouviu aquela conversa toda, ficou completamente apaixonado por Leila, como todos os outros homens tinham sido no passado, e falou: bom, mas tem algo que você disse naquele sonho. Ela falou: eu disse e eu realizarei. Nós vamos nos casar se assim você quiser. O barão, quando viu a sua filha e soube da condição que ela se casaria com o rapaz, ele ficou extremamente feliz, não se importando se ele era rico ou se ele era pobre. Ele só queria sua filha de volta e, de preferência, bem feliz. E aquele barão também não se arrependeu de se casar a sua filha Leila com o pastor Lavuta. Afinal de contas, ele era um rapaz dotado de grande caráter e ficou muito conhecido em todo o reino, não por ser o marido de Leila e ter lhe trazido de volta à vida, mas por ser um grande músico, por encher o coração de todas as pessoas de amor, de alegria, de contentamento e, com isso, trazer saúde e bem-aventurança àquele reino. Bom, assim, Leila e Lavuta ficaram conhecidos como um casal que muito se amava, um amor tão forte e capaz de vencer a própria morte. E também, esta história ficou conhecida em todos os tempos como a história daquela mulher dotada de imensa sabedoria e amor, como são as mulheres ciganas.